Vamos nós então para a nossa terceira aula. Hoje eu quero falar diretamente com você, então preste muita atenção. Mas antes, deixa eu te lembrar do que a gente já construiu até aqui. Então na aula 1, na primeira aula, nós falamos sobre o primeiro sabotador, a falsa sensação de estar bem. Parece que está tudo bem, a gente sabe que não está, mas a gente quer parecer bem. Você aprendeu que não adianta parecer espiritual se por dentro não está nada sendo construído e transformado. Na aula 2, nós entramos no segundo sabotador, que é o comportamento automático. Você começou a perceber que não é só espiritual, existem padrões, existem feridas, existem coisas do passado que ainda governam você. E hoje nós iremos entrar no terceiro sabotador, a dependência emocional, a ferida do abandono. Então eu preciso que, para que tudo dê certo por aqui, para que você entenda tudo que eu venho falar, fazer os exercícios, que você separe um tempo disponível onde ninguém e nada vai tirar a sua atenção aqui por 30, 40 minutos, para que você faça os exercícios e assista a aula com toda a atenção que você vai precisar. Porque todos os exercícios que eu vou trazer aqui, as leituras, e fazer com que você raciocine, pense, lembre, é necessário um ambiente onde não tenha distrações e que você esteja totalmente relaxado para fazer essa aula. Então, toda a atenção aqui, ela é fundamental para que você entenda o que eu venho explicar e passar para você e você consiga, com toda a atenção que você tiver, entender, interpretar e executar cada tarefa e cada exercício aqui, tá bom? Então, eu preciso que você me escute com muita atenção agora. Você tem dificuldade de dizer não? Você sente que precisa agradar todo mundo o tempo todo? Você aceita coisas que te machucam só para não perder a pessoa, só para não perder alguém? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, então deixa eu te falar algo com muita clareza. Isso não é amor. Isso se chama dependência emocional. E hoje eu quero te explicar passo a passo para você entender. E isso não começou com você hoje. Talvez lá atrás você viveu uma rejeição, talvez na sua época de criança, talvez você foi aquela criança que falava e ninguém ouvia, você tentava e era comparado, você queria atenção e era ignorado. Talvez você cresceu ouvindo frases como: olha o outro, você nunca faz nada direito, você podia ser melhor. E aquilo entrou dentro de você. E você começou a sentir algo como: eu não sou suficiente. E hoje isso aparece assim para você. Você tenta agradar todo mundo, até tenta mudar isso, mas não sabe por que você é assim e como mudar. Você tem medo de tomar algumas atitudes e desagradar a pessoa. Você tenta o tempo todo, você vive tentando o tempo todo provar valor, provar que você tem valor, provar que você pode. Talvez alguém que deveria estar presente na sua vida, na sua infância, não esteve. Talvez foi um pai ausente, uma mãe distante, alguém que não se envolvia no seu dia a dia, ou eles estavam lá, presentes, mas não estavam emocionalmente. E você sentiu o quê? Solidão, mesmo com eles por perto. E aí o que você aprendeu com isso? Eu estou sozinho aqui. E como que isso aparece hoje para você? Hoje você tem medo de perder as pessoas. Você se apega muito fácil a qualquer um que chega, a qualquer estranho.
Você tem dificuldade de se afastar, mesmo que as pessoas te tratem mal, mesmo que as pessoas, elas aparentemente não queiram que você fique ali, mas você tem dificuldade de afastar de qualquer pessoa, seja uma pessoa tóxica, seja uma pessoa ruim, seja uma pessoa que não condiz com a vida que você busca, mas você não entende por que você tem essa dificuldade. E você aceita muito pouco nos seus relacionamentos. Talvez você viveu uma ausência emocional. E a gente pode identificar isso com pessoas que talvez ouviram frases como: engole o choro. Ah, isso não é nada, para com isso. Levanta, continua. E aí você aprendeu o quê? A se calar, a não sentir, a se esconder. E hoje isso aparece como na sua vida? Você se fecha para as pessoas ou oportunidades, você não sabe se expressar, você evita conversas profundas, porque isso machuca, isso incomoda. Então aqui eu estou trazendo palavras que talvez você tenha ouvido, frases ou comportamentos e ambientes que você conviveu, para a gente entender, de fato, cada detalhe que você busca mudança. Para a gente entender os detalhes, a gente olha o hoje, o seu comportamento, o que você faz hoje, o que você tem de resultado hoje, e a gente está buscando a raiz disso tudo. Porque muitas vezes a gente tenta mudar isso tudo, mudar o cenário, entender por que a gente é assim, sem entender como que a gente foi constituído como ser humano. E essa fase aconteceu do 0 aos 12 anos. Por isso que eu sempre trago esse conhecimento aqui para pais, curando os pais, para eles se identificarem, mudar o seu relacionamento com seus filhos. Olha só, eu sou pai da Alice e do Gael. Gael tem 7 anos, Alice tem 12 anos. E cada um está numa fase diferente, cada um é um ser humano diferente, temperamentos e comportamentos diferentes, vivendo no mesmo ambiente. A minha esposa e eu tivemos relações diferentes com seus pais, em momentos diferentes. São pessoas diferentes. Os meus pais tiveram uma infância diferente dos pais dela. O ambiente que os pais dela viveram e ela viveu com os pais foi diferente do meu ambiente, o ambiente que eu vivi com os meus pais. Eles tiveram comportamentos diferentes, ensinaram ela de uma forma. Os meus pais tiveram comportamentos diferentes e me ensinaram de uma forma. Olha só. E aí nós nos juntamos com tantas diferenças e tivemos filhos, e estamos educando os nossos filhos, se relacionando com os nossos filhos, sendo espelho para os nossos filhos, com tanta bagagem emocional e ensinos de comportamentos. E eu posso te garantir, te falar que nós já passamos por terapias e sempre estamos lendo e evoluindo e buscando. Agora minha esposa está ali atrás dessa parede aqui, lendo conhecimento para desenvolver cada vez mais, melhorar cada vez mais como esposa, como mulher, como profissional, como mãe, como filha. E muitas vezes a gente não entende como melhorar, então a gente vai buscar informações em livros, em cursos, em seminários, em workshops como esse aqui, em terapias, conseguir um terapeuta e fazer ali uma análise. Por que é importante tudo isso? Eu quero que você entenda a importância de você se autoconhecer. Nós não conseguimos mudar nada hoje sem conhecer quem a gente foi, sem conhecer quem a gente é, sem conhecer como que a gente foi criado. Por que eu tenho essas falas, esses pensamentos, esses comportamentos hoje?
Como que eu mudo isso? Você só vai mudar entendendo a raiz. E aí você vai ressignificar o passado. O passado a gente não muda, a gente ressignifica. Só que você só consegue fazer isso entrando no passado, voltando no tempo. E muitas vezes a gente não consegue perguntando aos nossos pais, mas está tudo aqui dentro, está tudo registrado. Quando a gente nasce, é como se a gente fosse um CD. É como se a gente fosse um CD virgem, zero, não tem nada registrado. E ali vai sendo registrado desde a concepção, desde a gestação, todo o ambiente que a gente viveu, tudo que a nossa mãe sentiu, ouviu, todas as emoções que ela teve, foi passando para nós dentro da barriga ali. O útero, ele foi sentindo as emoções, porque as emoções, elas são químicas. Quando você sente raiva, ódio, ira, você fica com o corpo todo travado e aquilo ali desce uma química chamada cortisol e ela desce no seu organismo e tem gente que sente os músculos rígidos, tem gente que fica com raiva, tem gente que fica com vontade de bater em alguém, tem gente que fica com vontade de chorar, cada um tem uma reação diferente. Mas existe uma química que é criada pelo seu cérebro, quando ele entende como você está, o estado emocional que você está, e aquilo ali muda totalmente o seu humor, totalmente o seu ambiente, totalmente os seus resultados. Então imagina uma mulher grávida o tempo inteiro passando raiva, privação, sendo abandonada, ouvindo coisas desagradáveis, tudo aquilo é passado para o bebê. E o bebê ele vai crescendo, se desenvolvendo ali, com todos esses registros. Então é como se a gente fosse um CD. Aqui eu não tenho em mãos aqui, mas você conhece, não é tão velho assim. Como se a gente fosse um CD. E esses registros eles vão sendo feitos ali pelos pais, pelo ambiente que a gente está vivendo, ou viveu, ou cresceu. Você está entendendo que nós temos muitas informações dentro de nós que faz com que hoje a gente tenha algumas atitudes que a gente não consegue entender e nem mudar? Você já deve ter ouvido assim, você é igual ao seu avô, você é igual ao seu pai, você é igual ao seu tio, você é igual a não sei quem, pessoas próximas. Porque isso é constituído pelo ambiente. Algumas pessoas cresceram com falta de validação. Talvez você nunca foi reconhecido. Fez o seu melhor e ninguém viu. Tentou agradar e não foi suficiente. E aí o que acontece? Hoje você depende de aprovação o tempo inteiro. Você precisa, tudo que você faz, você precisa ser reconhecido. Você se sente mal quando não é visto. Você mede o seu valor pelo olhar dos outros. Como que isso aparece? Agora junta tudo isso que a gente já falou até aqui. Você entra em um relacionamento, aceita ser ignorado pelo cônjuge, aceita ser tratado com frieza, aceita migalhas, e mesmo assim você não consegue sair. Por quê? Porque isso não é sobre hoje. É sobre o que você aprendeu lá atrás. É aquilo que você aprendeu quando você era criança. Você não está preso a pessoas. Você está preso à sensação de não ser suficiente. E como que essa sensação ela afeta a sua vida espiritual? Preste atenção nisso. Isso não fica só no âmbito emocional. Isso afeta diretamente também a sua vida com Deus. Aqui que entra toda aquela coisa de cura interior. Como que funciona essa coisa de cura interior? Muitas vezes é difícil explicar para uma pessoa. Por isso que eu estou fazendo um vídeo atrás do outro, tentando trazer e construir aqui passo a passo para você que é inteligente entender que a cura interior ela está ligada às suas emoções, comportamentos, à sua base familiar, e ela vai afetando ao longo do tempo a sua vida espiritual.
Pessoas que têm esses problemas emocionais, que todos são tratáveis e tem como mudar isso, você vai aprendendo ao longo dessas aulas. Mas quando essa pessoa ela não trata isso, ela tem algumas reações, comportamentos, emoções, como você ora, mas precisa sentir algo. Você busca a Deus, mas depende de validação. Você compara a sua fé com a dos outros. Você se sente indigno. Você tenta compensar com esforço espiritual, fazendo mais coisas, mas não consegue descansar. Porque dentro de você ainda existe o medo de ser rejeitado, até mesmo por Deus. Quando a gente fala de idolatria, você é idólatra. Isso é um confronto. Isso é um confronto para nós. Agora entenda, agora eu preciso te confrontar com algo sério que muitas vezes a gente não consegue enxergar dessa forma. Quando a Bíblia ela fala de idolatria, que eu não vou trazer os versículos porque são muitos, desde a época de Moisés até o final ali de Gênesis e Apocalipse fala muito sobre isso. E as pessoas elas acham que idolatria é só um objeto ou uma figura de madeira, de bronze, de barro. Não é só isso. Quando a Bíblia ela fala de idolatria, a pessoa já fala, não, isso não é para mim. Eu não sou isso. Eu não faço isso. Mas deixa eu te mostrar. Qualquer coisa ou pessoa que ocupa o lugar de Deus na sua vida, ela se torna um ídolo. Se torna um ídolo. Exemplo, pode ser o seu filho. Quando tudo gira em torno dele de uma forma tão estranha, você pode estar idolatrando o seu filho. Pode ser um relacionamento, quando você aceita tudo para não perder a pessoa. Pode ser o dinheiro, quando você sente que o dinheiro que você tem é a sua segurança acima de qualquer coisa. Pode ser o seu trabalho, quando você se define pelo que faz. Pode ser a sua aprovação, quando você precisa ser visto para se sentir alguém. Pode ser o seu controle, quando você precisa controlar tudo para se sentir seguro. Mas presta atenção, todas essas coisas, ter essas coisas, não é idolatria. O problema é o exagero. É como você se relaciona com isso. É como isso tem um grau de prioridade na sua vida. É quando você depende, é quando você se anula, é quando você perde a sua identidade. Aí se torna idolatria. É aquilo que a gente vem falando lá em Gálatas 5:20, que eu estou instigando você a ler para você entender. Fruto do Espírito, obras da carne. E hoje a gente já vai fazer o nosso primeiro exercício aqui agora. E os exercícios, eles sempre vão funcionar da mesma forma. Você vai ouvir, vai escrever e provavelmente você vai ter que pausar esse vídeo aqui para você conseguir fazer ele completo para você seguir para o próximo. Então, eu vou fazer algumas perguntas, você vai anotar no seu caderno, vai investir um tempo para você responder profundamente. Então, eu vou fazer umas perguntas, você pausa, respondeu, dá um play no vídeo e continua. De quem eu dependo emocionalmente hoje? Coloque o nome dessas pessoas. É seu pai, é sua mãe, é seu cônjuge, é seus filhos, é um amigo, é um patrão? Quem? Quem tem o poder de me afetar hoje, de mudar o meu humor, mudar o que eu sinto, mudar o meu momento, mudar o meu estado emocional? Terceiro, o que eu aceito para não perder? O que eu venho aceitando das pessoas para não perder as pessoas, para não perder o emprego, para não perder a minha posição? Agora vamos para o segundo exercício, sobre identidade. Eu me sinto suficiente quando? Quando acontece o quê? Quando as pessoas fazem o quê? Quando eu ganho o quê? Quando eu realizo o quê? Responde. Pausa para ir para o próximo.
Eu me sinto rejeitado quando? Quando acontece o quê? Quando me falam o quê? Quando me tratam como? Quando eu tenho o resultado, qual resultado? Aqui você vai identificar cada problema que nós vamos tratar nesses dias aqui. Aqui é a identificação. Esses resultados é para tirar do seu inconsciente, do seu interior, aquilo que não fica raso aqui para a gente entender, interpretar e trazer. Isso fica profundo. Por isso que é importante você tirar esse tempo para você fazer isso. Pede às pessoas da sua casa para te dar esse momento sem te incomodar, para você fazer isso aqui, de tão sério que é. Se você não conectar a isso aqui, pausar e tiver um local para fazer todos esses exercícios de uma forma individual, de uma forma separada de tudo, sem interrupções, sem o celular, sem a televisão, sem barulho, você não vai conseguir fazer. E se você não fizer esses exercícios aqui, a próxima aula não vai fazer sentido para você. Tudo isso que eu venho construindo junto com você aqui, eu venho falando, é muito sério. Tudo isso aqui tem base científica, terapêutica, tem base bíblica, que é o mais importante para nós aqui. E isso aqui é uma estrutura de cura interior. Isso aqui é uma aula terapêutica. Você já entendeu que toda a construção e os resultados e quem a gente é hoje são resultados daquilo que fizeram com nós lá no passado. E isso aqui não é para culpar ninguém. Identificar essas pessoas, essas coisas, esses problemas, não é para você julgar essas pessoas, terem raiva dela, não é isso. Pelo contrário, é para você perdoar essas pessoas. É para você entender que elas também foram criadas por pessoas que não tinham o conhecimento que você está tendo agora e criaram da forma que elas aprenderam o que era educação, o que era criar filhos. Não é aqui para você criar mais um problema para você. Ah, agora eu descobri que a minha mãe ou meu pai fez isso comigo, então eles são culpados e você criar mais um bloqueio. Não é isso. Entenda que a gente está descobrindo coisas para você se curar. E ter ódio, raiva, rancor, ira de alguém, você está adoecendo mais ainda. A ideia aqui é identificar para você se curar e você perdoar essas pessoas que fizeram isso com você sem a consciência que elas têm, que elas tiveram, que elas tinham. Elas fizeram com você, os meus pais fizeram comigo aquilo que eles aprenderam com os meus avós. Então eles fizeram o melhor que eles tinham. Hoje você está tendo a oportunidade de não só curar isso, mas daqui para frente você ser melhor do que você pode para os seus filhos, para os seus netos, e ensinar isso aos seus filhos a serem pais melhores, e ensinar isso aos seus netos a serem pais melhores. Por isso que toda essa estrutura aqui, ela não cabe só para uma pessoa. Isso aqui é para casal, isso aqui é para pais, isso aqui é para avós, isso aqui é para quem é ser humano. Todos nós tivemos construções ruins na nossa vida. E identificar essas construções nos ajuda a destruir as bases ruins, construir bases boas, para que daqui para frente a gente tenha uma vida mais saudável, uma vida melhor, uma vida mais equilibrada. Quando você equilibra o seu passado, o seu presente, ele fica mais alinhado e o seu futuro vai ser muito melhor do que já foi hoje. Você está entendendo que a cura interior, o desenvolvimento emocional, ele está ligado sempre ao seu nível espiritual? Que se a gente pegar isso aqui apenas e orar, e ler, e jejuar, e pagar o preço no monte, fazer campanhas, ser ungido, não sei. Não é só isso que é o suficiente para a gente mudar. Existem coisas que estão lá atrás que dependem de perdão, depende de ajustes, depende de você ter a clareza. Sabe quando aquela luz acende e fala, nossa, então eu sou assim por causa disso. Eu lembro, eu ouvia isso, eu via isso, eu sentia isso.
Agora eu identifiquei. Então é possível mudar? É possível mudar. E você já está mudando. Quando você tem essa clareza, quando você tem esse insight, quando essa luz ela acende para você, como está acendendo, eu acredito que desde a primeira aula, você está tendo aqui resposta de muitas coisas. Por isso que é importante você sempre deixar nos comentários aqui para me acompanhar você, entender o que você está evoluindo aqui dentro, a quantidade de informações que você está recebendo, se ela realmente está fazendo diferença na sua vida. E daqui para frente, você vai ser o melhor pai, uma melhor mãe, o melhor filho, uma melhor filha, o melhor esposo, o melhor marido, o melhor empresário, o melhor funcionário e, principalmente, o melhor servo e serva do Eterno. Porque você vai ter, sabe, aquelas correntes do passado, aquelas coisas que te prendiam, que te mantém hoje na ansiedade, no estresse, na depressão, no sofrimento, na angústia, na aflição. E você não entendia por que as coisas não fluíam, por que eu não consigo avançar, por que eu não consigo me conectar, por que eu não consigo desenvolver a maturidade espiritual, por que eu não consigo ganhar discernimento, por que eu leio, as coisas não entram na minha cabeça, por que eu não aceito as coisas da forma que é, por que eu tenho esse comportamento, por que eu tenho esses pensamentos ruins, por que eu tenho esses resultados que não são os que eu quero? Eu peço a Deus esse, mas tenho esse. Porque os comportamentos levam os resultados. Os pensamentos te fazem ter sentimentos, te fazem ter ações, e essas ações te fazem ter os resultados que você quer. Quando você muda o que te faz pensar assim, acreditar que você é dessa forma, essas travas, tudo muda na sua vida. Vamos para o terceiro exercício, que é o exercício da consciência. E você vai perguntar, você vai responder. Se essa pessoa sair da minha vida, eu continuo inteiro? O que acontece se eu não estiver mais com essa pessoa? Todas essas perguntas são para você colocar no seu caderninho, para você ir tirando de dentro de você essas respostas para a gente ir cavando, cavando. E quando chegar no último vídeo, no último encontro, você já está totalmente curado, livre de tudo isso, porque você já vai ter todo um mapa desenhado na sua frente de quem era você e quem você escolhe ser daqui para frente. Você já aceitou coisas que te machucam só para não perder alguém? Você sente que precisa agradar para ser aceito o tempo inteiro? Anota essas coisas, anota essas respostas. Pausa o quanto for necessário esse vídeo para você responder profundamente, completamente. Você vai escrever: de quem que eu dependo emocionalmente? O que essa pessoa que eu dependo desperta em mim? O que você sente quando ela se afasta? São essas pessoas, essas respostas que a gente vai identificar os níveis que estamos de dependência emocional. E essas dependências emocional de pessoas atuais, elas estão ligadas a algo que foi criado lá atrás. Rejeição, traição, abandono. Então a gente está identificando as dores emocionais que nós temos, que a gente teve com certas pessoas e hoje a gente transporta para pessoas do nosso convívio, da nossa relação, os nossos relacionamentos. Então hoje aqui, nessa terceira aula, nesse terceiro encontro, você conseguiu entender, eu acredito, algo profundo. Talvez não seja amor, talvez tudo isso seja dependência. E quando isso despertar, vai mudar tudo. Porque amanhã eu vou te mostrar no próximo vídeo, no próximo encontro, algo que vai organizar tudo isso na sua mente. De onde isso vem, por que isso se repete e como as suas relações formaram tudo isso. Porque assim a gente vai caminhando encontro a encontro.
Eu acredito que a sua cabeça pode até estar doendo agora de tanta informação, e quando a gente mexe com essas coisas do passado, coisas que parece que estão enterradas, mas estão no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, trazer para o consciente dói. Existem pessoas que choram, existem pessoas que vomitam, existem pessoas que sentem embrulho no estômago, dor abdominal. Depois essas reações, esses sentimentos, anote todos eles. Olha, fazendo essas tarefas eu senti isso, eu tive essa reação, me veio esses sentimentos, me veio essas emoções, me veio esses pensamentos. Coloque todas essas reações nos comentários e no seu caderno, para a gente ir identificando, porque tudo isso faz parte desse encontro terapêutico e desse processo de cura interior que nós estamos tratando aqui. Eu espero hoje ter te ajudado mais um pouquinho, com mais um degrau. Nós estamos caminhando, chegando na metade desse processo de cura interior. No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre relacionamento. Não deixe de finalizar aqui tudo que a gente já passou, todas as perguntas. Se for preciso, volte, assista essa aula novamente e vai respondendo. Quanto mais profundidade você trouxer para as perguntas que eu te passei, mais cura você terá. Que o Eterno te abençoe e até o nosso próximo encontro.